E aí eu quero perguntar para você, você pensa que o fato de ter uma boa moralidade lhe credencia como cristão, é isso? Acredita mesmo que defender certos pontos políticos até lhe credencia como cristão? Alguns até usam terno e gravata e pregam todos os domingos, e eles acreditam que por pregar sobre santidade e eles não roubarem a igreja e não serem adúlteros, agora eles são cristãos. Algumas pessoas pensam que, pelo fato de elas não cometerem pecados explícitos, lhes credencia como cristãos. Acha que acreditar em Deus, acreditar em Jesus lhe credencia como cristão? Você pensa que ter uma carteirinha de igreja evangélica lhe credencia como cristão? De ser batizado, de ser pastor, de ser obreiro, de ter tantos anos servindo e tal, isso lhe credencia como cristão? Tem pessoas que pensam que, pelo fato de não serem adúlteras, elas são cristãs. Elas não ficarem mentindo por aí, elas são cristãs agora. Elas não serem viciadas, elas são cristãs. Jesus estava do lado de fora querendo entrar na igreja, mas o maior índice de corrupção no mundo é no Brasil, é o país mais ansioso do mundo, o terceiro em depressão, o nono em suicídio. Porque o que nos denuncia como cristãos Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que as vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele comigo, e cearei com ele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, fala sobre a igreja de Laodiceia. Aqui é uma das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E é interessante como essa carta aqui ela se dá para a igreja que está em Laodiceia. E hoje o nosso tema é um bate-papo sobre a vida cristã. Uma conversa séria sobre a vida cristã que eu quero ter com você, que vai abordar todas as áreas da sua vida. Nós olhamos aqui uma carta enviada por revelação a João, através de João, a revelação através de João, e a carta enviada a uma igreja que estava em Laodiceia. Quando eu digo uma igreja, eu estou dizendo aos cristãos que estavam nessa cidade chamada Laodiceia. Não era uma igreja específica, não haviam denominações, havia os cristãos. Esses cristãos eram denominados igrejas. Não tinham templos para se frequentar, mas esses cristãos reunidos eram chamados de igreja. E aqui o versículo 1 começa: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Vamos começar já com 2 pés no peito, dizendo o seguinte: essa carta não foi enviada para o pastor da igreja. O anjo aqui não é o pastor da igreja, porque o sistema de governo da igreja cristã neotestamentária não era uma pessoa que representava a igreja. O pastor, não tinha isso aí. Era um grupo, era um presbitério que representava. Então a ideia aqui, o anjo, essa expressão aqui no Novo Testamento de o anjo, significa e ao anjo, não é o anjo, o ao anjo aqui, essa ideia de ao anjo significa ao mensageiro, aquele que levaria a carta para a igreja de Laodiceia. Não é o pastor. A igreja evangélica pega esse texto aqui e coloca, não, tá vendo? Escreveu para o pastor passar para a igreja. Não é isso. Em nenhum momento o texto traz isso aí, e não tem nenhum tipo de alusão a isso, nenhum tipo de ensino ou orientação neotestamentária que se refira em algum momento que Deus falava com o pastor para o pastor falar com a igreja. Isso não existe. Okay? Essa é uma criação da instituição, depois, quando ele estabelece a ideia de sacerdócio que representa a igreja, sacerdócio que é o responsável, o anjo da igreja, etc. Mas não tem nada a ver com a igreja neotestamentária. E ele escreve aqui no versículo 15: Eu sei as tuas obras. Aqui nós vemos Deus se manifestando à igreja, Deus se manifestando aos cristãos. E é interessantíssimo como, quando ele chega para falar com Laodiceia, o tom que Deus utiliza é um outro tom, é um tom diferente das outras igrejas. Porque a maioria das outras igrejas, você vai ver escândalos, você vai ver corrupção, você vai ver imoralidade, você vai ver heresia, você vai ver coisas, situações específicas que são explícitas também. Mas quando chega a igreja de Laodiceia, não tem nada disso. Não tem escândalo nenhum aqui, não tem nenhuma heresia específica, não existe nada disso. Não tem imoralidades, olha a igreja de Laodiceia, vocês são imorais. Não tem, aparentemente está ok. Isso significa que Deus envia uma mensagem muito forte para pessoas que aparentemente estavam resolvidas diante de Deus.
E aí eu quero perguntar para você, você pensa que o fato de ter uma boa moralidade lhe credencia como cristão, é isso? Acha que acreditar em Deus, acreditar em Jesus lhe credencia como cristão? Você pensa que ter uma carteirinha de igreja evangélica lhe credencia como cristão, de ser batizado, de ser pastor, de ser obreiro, de ter tantos anos servindo e tal, isso lhe credencia como cristão? Você acredita mesmo? Acredita mesmo que defender certos pontos políticos até lhe credencia como cristão? Uau! Parece que a gente está bem fora do contexto bíblico, né? Eu vejo algumas pessoas hoje pensarem que... E é interessante como a fé hoje é individualista, e essas pessoas, eu as vejo pensar que o fato de crer em Deus, o fato de ser batizado, o fato de acreditar em Deus e fazer suas orações, pronto, lhes credencia como cristãos, agora eles são cristãos agora. O fato de se considerar evangélico... Aliás, vamos aprofundar um pouquinho mais. Tem pessoas que pensam que pelo fato de não serem adúlteras, elas são cristãs. Delas não ficarem mentindo por aí, elas são cristãs agora. Delas não serem viciadas, elas são cristãs. Algumas pessoas pensam que, pelo fato de elas não cometerem pecados explícitos, lhes credencia como cristãos. Alguns até usam terno e gravata e pregam todos os domingos, e eles acreditam que por pregar sobre santidade, e eles não roubarem a igreja e não serem adúlteros, agora eles são cristãos. Tem muita gente pensando que é cristão, principalmente porque possuem e desenvolvem uma fé individual. Uma fé individual e individualista. Quer dizer, é dela mesma e para ela mesma. Ela não se importa com o que está acontecendo ao redor. Para ela, o reino de Deus se resume dentro dela e está tudo certo e fica por aí mesmo. O importante é eu ficar bem. Eu conheci um grupo em Belo Horizonte há anos atrás, até fizemos algumas parcerias há anos atrás. Um grupo que detesta templo, abomina a ideia de pastor e, olha, condena qualquer prática ligada ao dízimo. E é interessante analisar que eles acham que essas situações ou essas crenças lhes dá a credencial de ser cristão. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, no versículo 15. Deus envia o recado dizendo o seguinte: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, eu vou vomitar você da minha boca. É interessante que aqui Deus usa uma realidade geográfica para ensinar um princípio cristão. Na verdade, Deus utiliza uma verdade geográfica para exemplificar o que a igreja de Laodiceia estava sendo, e Deus já fala, você não é. Ok? Deus já começa dizendo, olha, você não é. Você não é quente e você não é frio. Então, em primeira instância, para nós entendermos o que é ser um cristão, nós temos que entender por que eu não sou. Olha, eu não sou porque eu não sou quente nem frio. Agora vamos entender a realidade geográfica do texto aqui que Deus utiliza para o princípio espiritual, e vai ficar tudo simples para a gente aqui hoje à noite. Pensa comigo, Laodiceia é aqui. Existiam duas outras cidades próximas a Laodiceia, que era a cidade de Colosso, lá dos Colossenses, e Hierápolis. Então tinha Colosso, Hierápolis e Laodiceia no meio. Tá legal? Bom, Colosso, que estava aqui, era considerado uma cidade, um ponto turístico também pelas suas águas frias. Águas essas que eram utilizadas para tratamentos, alguns tipos de tratamentos. Nós temos do outro lado Hierápolis, com águas calientes, com águas sulfurosas, quentes. Quem conhece Caldas Novas, Caldas do Jorro, etc., vai entender que essas águas, na verdade, são águas medicinais. Eu moro aqui numa cidade chamada Caldas da Rainha, que tem águas quentes para tratamentos. Então, tanto Colosso como Hierápolis eram cidades que tinham águas que serviam para curar, que serviam para restaurar, que serviam para tratar de alguma forma as pessoas, ok? Mas nós temos aqui, no meio, Laodiceia. E a carta é enviada para Laodiceia. O que acontecia? Arqueodutos ligavam essas outras cidades a Laodiceia, e quando as águas chegavam aqui, elas chegavam mornas. Então Deus está dizendo o seguinte: Laodiceia, você não é quente nem frio, porque quente e frio servia para muita coisa. Serve para muita, água quente serve para muita coisa e água fria serve para muita coisa. Agora, e água morna? Serve para quê, Laodiceia? Para provocar vômito. Por isso Deus fala, vomitar-te-ei da minha boca. Ele usa uma reação, uma situação geográfica para explicar um princípio espiritual. Qual princípio espiritual? Presta atenção agora que vocês vão entender. Os apressadinhos que entram aqui são engraçadinhos, né? Vocês têm que parar e ouvir um pouquinho. Depois que você ouvir, entender, compreender, aí você fala se você concorda ou não. Aí você diz assim, olha, eu não concordo por causa disso, daquilo e tal. Analisa, tá? Para de ser evangélico. O evangélico fala muito.
né? Baixa a bola um pouquinho, baixa a bola um pouquinho. Ah, vocês estão se mostrando aqui muito mornos, algumas pessoas aqui, muito mornas, porque não conseguem ouvir, ok? Não conseguem ouvir, certo? Vamos lá, então, Éder, baixa a bola um pouquinho e ouça, beleza? Ouça um pouquinho aqui, tá bom? Olha só como é que acontece aqui. Talvez você se encaixe nisso, amigão. Então, ouça um pouquinho, cara, tá? Tenha um pouquinho de humildade, beleza? Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia não tinha problemas acontecendo ali. Não tinha situações acontecendo ali. Não tinha problema financeiro acontecendo. Não tinha aquele monte de gente doente, enferma que procura. Não tinha problemas de escândalo. Laodiceia era a igreja aparentemente perfeita. Só que tinha uma questão em Laodiceia. Só uma questão em Laodiceia. Da mesma forma que a cidade produzia ou tinha uma água ali que não servia a não ser para vômito, para mais nada. Da mesma forma, a igreja de Laodiceia aqui não tinha relevância nenhuma. Ela não produzia nada, ela era simplesmente dona de si mesma e enriquecida em si mesmo. O fim da igreja de Laodiceia era ela mesma, a sua fé era dentro dela mesma. Como é que você diz isso, Everton? É simples, olha o texto aqui, olha o texto, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem é que está batendo na porta querendo entrar? Jesus. Jesus está aqui batendo na porta querendo entrar. Quer dizer que a igreja de Laodiceia era, entre aspas, muito abençoada, tinha tudo, estava tranquilo, não tinha escândalos, não tinha pecados por aí que ela cometia. Ela não era uma vergonha diante da sociedade, só que ela não tinha relevância nenhuma para a sociedade. Ela não produzia cura, ela não produzia restauração, ela não produzia o evangelho dissipado na sociedade, ela não produzia testemunho de Cristo na sociedade. Tanto é que Cristo bate na porta da igreja querendo entrar. Quer dizer, se ele bate na porta querendo entrar, é que ele estava do lado de fora. Estava do lado de fora. Jesus estava do lado de fora querendo entrar na igreja. E quantas estão assim hoje? Quantas pessoas vivem assim hoje? Aparentemente está tudo ok. É como o Brasil, né? O Brasil se diz um país religioso, evangélico, mas o maior índice de corrupção no mundo é no Brasil. É o país mais ansioso do mundo, o terceiro em depressão, o nono em suicídio. Pessoas ainda morrem de fome no Brasil, principalmente em povoados do sertão nordestino, onde eu morei por muitos anos e vi isso muitas vezes. A ideia é que a gente possa refletir sobre a nossa vida cristã, porque ser separado de um pecado não significa seguir a Cristo. Viver aparentemente com Deus não significa ser discípulo de Jesus. Ter cara de crente não significa ser cristão. Frequentar uma igreja não significa também. Eu fico muito preocupado com essa questão, porque o que nos denuncia como cristãos é amar uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós não somos conhecidos como os discípulos de Jesus por não pecar, nós somos conhecidos como discípulos de Jesus por amar uns aos outros, por amar a Deus e uns aos outros. Esse é o resumo que o próprio Jesus faz. Esse é o resumo que ele faz. Por exemplo, entra muita gente na live aqui que não tem a mínima noção de quem é Jesus, porque Jesus não produz isso. Aquilo que sai de você denuncia quem você é, não é aquilo que entra. Jesus, olha só, a própria Bíblia diz assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que cada um dá aquilo que tem. Tem algumas pessoas que entram aqui, por exemplo, elas têm tanta coisa, mas tanta coisa para agregar no mundo, que elas não estão na rede social dela agora fazendo uma live para ensinar as pessoas. Elas entram na de alguém para falar mal dessa pessoa que ela nem conhece. Quer dizer, cada um dá aquilo que tem. Quem tem calúnia dá calúnia, quem tem ódio dá ódio, quem tem pavor dá pavor, quem tem medo dá medo, quem tem frustração, desgosto, coloca isso pro outro também. Quem tem nada, não dá nada. Agora, e quem tem Cristo dá o quê? Você é quente, frio ou morno? Quente ou frio quer dizer você tem algo para dar. Você cura, você alimenta, você sustenta, você é alguém que realmente está reproduzindo Cristo. Mas quem é frustrado, quem é mal-humorado, aliás, quem não conhece Jesus, não vai conseguir desenvolver uma vida em Cristo. É simples, é só você pegar o estilo de vida dessas pessoas. E eu falo com muito amor no meu coração. Tem muitas pessoas que precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Elas sabem quem é Jesus, elas falam de Jesus. Elas ficam tipo Zaqueu em cima da árvore, olhando Jesus e curioso em relação a Jesus.
mas elas nunca descem da árvore para chamar Jesus para entrar dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque se Jesus entrar ali, Jesus ocasiona muita mudança. Elas não estão dispostas a despojar-se do seu orgulho, do seu ódio, da sua raiva, da sua frustração. Como profissional da área de psicologia também, psicanálise, eu vejo muito isso. Tem gente que guarda essas mágoas, frustrações, essas desgraças dentro de si, e elas ficam procurando pessoas para todo momento descarregar isso, porque elas não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Não sou eu que está dizendo, o texto está dizendo que Jesus queria entrar, e quando Jesus não entra, não tem ceia. Sabe o que é ceia aqui? Ó? Os religiosos que gostam muito de colocar ordem na ceia, porque a Santa Ceia, que não existe Santa Ceia. Mas sabe o que é a ceia aqui? O que Jesus queria? Entrar e ter comunhão, porque ceia é isso. Jesus queria entrar e ter comunhão com eles. Mas eles não. Eles estavam, a igreja de Laodiceia aqui, ó, estava assim, ó, eu sou rico, eu estou enriquecido, eu não tenho nada que me falte. Nada me falta. Nada. Eu tô abastado, tá tudo bem. Afinal de contas, no Brasil nós fazemos a maior marcha para Jesus que existe no mundo. Olha só que bênção, 80 milhões de evangélicos. 90% da população é denominada cristã, católica ou evangélica e tal. Olha como nós estamos bem, olha como a nossa igreja está crescendo, olha quantas filiais nós temos, olha quantas pessoas nós batizamos agora. Mas a realidade é que a sociedade está indo de mal a pior. Essa é a grande realidade. A grande realidade é que o evangelho está sendo adaptado no molde de cada pessoa, no desejo de cada pessoa. E eu estou cada vez mais abismado. Surpreso não, porque eu acompanho isso há muitos anos, mas cada vez mais abismado como a fé das pessoas tem sido muito individualista. Eu acho assim, eu penso assim. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece que não existe fé que não seja vinculada na pessoa de Cristo. Fé cristã não, ok? Não existe fé cristã que não esteja fundamentada na pessoa de Cristo e na palavra. Mas eu paro aqui para fazer só uma resposta para o Éder aqui, ó. Ué, mas não é bom, ou você queria que fosse abrir bar? Éder, é melhor abrir um bar, um puteiro, do que abrir uma igreja herege. Pegou essa, amigo? É melhor abrir um puteiro do que abrir uma igreja herege. E eu te explico isso aí. Quantas vezes na Bíblia você vê Jesus batendo nas putas? Fala para mim, Éder. Você achou que você estava falando com um otário aqui? Não é não. Mas quantas vezes na Bíblia você vê Jesus condenando atitudes de fariseus, de religiosos, aqueles que detendiam, que eram detentores da lei, aqueles que seguiam a lei? Entende? Então, amigão, essa é a parada. Essa é a grande questão. Entenda a maneira como Jesus reage com os fariseus. É de uma forma, raça de víboras. A maneira como Jesus reage à puta, a mulher samaritana. Eu vou fluir, vou fazer do seu ventre fluir rios de água viva. Olha a forma. E a maneira que ele reage aos seus discípulos. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então vá, se vocês são a luz desse mundo. Olha a reação de Jesus com cada tipo de pessoa. Laodiceia se portava como o farisaísmo. Laodiceia se portava como aquele que vendia Deus. Laodiceia se portava como aquele que colocava: nós somos bons, temos Deus aqui, tá tudo certo aqui, o mundo que se lasque aí fora. Não quero saber desse mundo. Eu não quero saber de ajudar o pobre, porque nós somos ricos. Eu não quero saber de curar o enfermo, porque nós somos sarados. Eu não quero saber o que está acontecendo lá, porque nós estamos bem aqui. Uau! Uau! Esse é um bate-papo sério sobre vida cristã. Esse não é um bate-papo simplesmente pra gente aprender mais um negocinho. Não, é pra gente parar e refletir sobre a nossa vida. Obrigado, Lu. É que no meu horário aqui já são 11h30 já. Entende, jogados? Nós precisamos fazer uma reflexão. Ou até quando nós vamos viver essa vidinha medíocre? Essa vidinha medíocre. Sabe qual é a vidinha medíocre? Hoje eu quero pegar questões mais profundas com vocês. Vidinha medíocre não é aquela vidinha que é só do trabalho, para casa, igreja. Não, vidinha medíocre é aquela que, quando vai tomar decisões, não reflete sobre a vontade de Deus nesse mundo. É quando vai fazer alguma coisa, não para e reflete assim: olha, Senhor, o que é que o Senhor quer nesse planeta aqui que eu posso contribuir?
Não é o que o Senhor quer da minha vida simplesmente, não. Vamos aprofundar mais. É qual é o propósito do Senhor aqui nessa humanidade, porque eu estou aqui por um propósito, então eu quero saber qual é o seu propósito, eu quero me encaixar no seu propósito, os seus porquês. Quando nós vamos tomar decisões, o que é que eu vejo muito por aí, as pessoas que creem em Deus fazendo? Tomam as decisões baseadas no seu gosto, no seu desejo, na busca pela felicidade. Tem um filme, né, do Will Smith lá que chama A Busca pela Felicidade. E as pessoas querem ser felizes. As pessoas querem ser felizes, querem ser felizes, querem ser felizes, querem ser felizes. E Jesus nunca prometeu felicidade pra gente. Jesus falou, bem-aventurados são vocês quando são perseguidos. Então você acha que eu fico o quê? Depressivo quando alguém entra aqui e chama de herege, xinga, não sei o que tem e tal? Não, não, absolutamente não. Por quê? Porque eu sei a minha identidade. Eu não preciso que alguém venha aqui, alguém que nunca me viu na vida, venha aqui e crie em mim uma crise agora de identidade. Não preciso disso, queridos, não preciso disso. Sei das minhas falhas, sei dos meus pecados, sei das minhas limitações. Sei que sem a graça de Deus eu estaria morto, literalmente e fisicamente também morto, quanto mais espiritualmente. Sei que não tenho mérito algum em nada disso. Sei que não sou merecedor. Ó, lei do merecimento, eu faço, estou merecendo agora. Sei que eu não mereço nada do que acontece na minha vida, tem acontecido nesses últimos 21 anos. Eu sei disso, eu tenho plena consciência sobre isso. Plena consciência. Agora eu sei que mesmo com todas as minhas limitações, é possível a gente ser relevante nesse mundo. É possível eu ser quente ou frio, quer dizer, é eu proporcionar algo a mais na vida das pessoas. Porque Deus enviou o seu Filho para isso, para proporcionar resgate, salvação, cura eterna para as pessoas. E nós nos posicionamos como quem? Nesse envio de Deus. Como nós nos posicionamos? Quem nós somos diante de tudo isso? Essa é a grande questão. Até quando a gente vai ficar terceirizando? Até quando? Até quando a gente vai esperar o momento? Não, no momento certo eu vou fazer. Martin Luther King dizia assim, olha, não há tempo para fazer o que é certo, senão um tempo chamado agora. Outra frase que eu gosto muito dele é, tudo aquilo que tem a ver com o agora eu posso fazer depois, mas aquilo que tem a ver com a eternidade tem que ser feito agora. Aquilo que é eterno tem que ser feito agora. E a gente está preocupado, se matando a todo momento com as coisas terrenas desse mundo. E aqui vai um recado para você que vive no Brasil. Se você se considera um cristão e está se matando por causa de política, e está se matando as pessoas, xingando as pessoas, maltratando as pessoas, arrebentando com a sua família por causa de política, você é um ID. ID, sabe o que é ID? Ota. Você não é cristão se você faz isso. Você não conheceu a Jesus. Porque Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, ele não colocou a camisetinha aqui, ó, os herodianos, e foi fazer campanha para não sei quem, não. Ele não fez isso, não. Ele não negou a sua humanidade, não negou a sua ideia, a ideia de ser um cidadão. Tanto é que ele fala para Pedro, olha, a César o que é de César, pague, faça a sua parte de cidadão, ok? Mas ele não colocou a sua confiança em nenhum tipo de governo. Se você tem colocado isso para qualquer lado que seja, você não conheceu a Cristo. Não conheceu a Cristo. Eu não estou falando sobre votação, eu estou falando sobre o seu posicionamento e seu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida que mata as pessoas por causa de política, por causa de futebol, por causa de carro, por causa de religião, você não conheceu a Jesus. Se o seu estilo de vida não gera vida para outras pessoas, você não conheceu a Jesus. Se o seu estilo de vida é um estilo de vida que simplesmente, faz minha oraçãozinha de vez em quando, eu creio porque Deus vai melhorar a minha vida. Se a sua expectativa de vida é nessa própria vida, você não conheceu a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que, olha só, Paulo vem e fala assim, olha, se você espera somente para essa vida, você é mais do que miserável. Não é nem miserável, é mais do que miserável. Entenda o que eu vou dizer para você agora. O cristão é aquele que vive intensamente nesse mundo, mas não vive para este mundo. Entendeu? Se você vive para este mundo, você não é cristão. Você pode ser evangélico, protestante, católico, você pode ser o que você achar que você é, mas biblicamente não tem nada a ver. Vou explicar melhor. O verdadeiro cristão é aquele que vive neste mundo. Ele está aqui. Ele está à mercê de todas as situações, paixões, desejos, pecados, situações, todas as aflições desse mundo. Quer dizer, ele não vai ser tirado desse mundo. Jesus fala, Pai, eu não quero que o Senhor os tire desse mundo, mas que guarde neste mundo. O cristão é aquele que está nesse mundo. O qual, como foi dito aqui pela pastora Núbia,
é inimigo dele. O cristão é inimigo do mundo e o mundo é inimigo dele. Ponto. O mundo como sistema. Mas ele não vive para esse mundo. Os seus objetivos não têm a ver com esse mundo. Os seus desejos, seus anseios não têm a ver com esse mundo. A sua dedicação maior não tem a ver com esse mundo. Ele não para e fala assim, nossa, porque é isso, eu quero construir isso pra mim e tal. Eu não estou dizendo que você não tem que ter objetivos específicos que tem a ver, vou comprar um carro, a casa, vou ter dinheiro. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele não dedica a sua história de vida para construir a vida nesse mundo. Essa é a ideia central. Nós precisamos focar mais no reino de Deus. Olha só, no Brasil, uma avalanche de refugiados invadindo o Brasil. Qual é o posicionamento da igreja no Brasil? Qual é o posicionamento? O governo brasileiro nunca teve um posicionamento. Sempre colocou dinheiro, mas nunca teve um posicionamento. Sabe como é que refugiado é tratado no Brasil? Sempre foi, em todos os governos, inclusive nesse, todos. Sempre foi, eu acompanho porque eu sou especialista nessa área aí, trabalhando em mais de 40 países e dirijo uma organização no Brasil também. Sabe qual é? É o seguinte, assinaram um documento há 10 anos atrás, a presidente na época assinou um documento em que fica fácil, chegou no Brasil, pede refúgio, pronto, você já ganha um protocolo, com esse protocolo você tira RG, tira CPF, carteira de trabalho, tudo e tal, enquanto isso fica esperando o que a Polícia Federal vai fazer. Ajudou pra caramba. Só que o cara para no aeroporto e não tem o que fazer, pra onde ir. Ele fica jogado. Nós temos prédio na cidade de São Paulo hoje, que é dominado pelo PCC, e tá cheio, lotado de refugiado lá. Agora, você acha que o PCC faz isso por quê? É prédio de invasão. Não, desculpa, não é invasão. Não existe invasão no Brasil, né? De 20 anos para cá não existe invasão no Brasil, existe ocupação. É uma ocupação, onde eles pagam uma taxa para o PCC. Quem que me contou isso? Ninguém. Eu fui nesses lugares. Negociei com eles. Inclusive negociei com o PCC. Para não matar a gente ali. Que estava devendo, que não tinha condições de pagar a taxa. Mas não é invasão, é ocupação. E qual é o posicionamento? Mas o governo nunca pensou e nunca vai pensar no ser humano. Ponto. Existe uma roda que tem que girar. Todo governo tem que fazer girar essa roda. Por isso que faz acordo tudo quanto é lado, até com o capeta se for necessário, como disse a Dilma. Agora, o que me assusta é o seguinte. E a igreja? Porque eu não vi Jesus falando assim, olha, político, faça isso. Não. Agora Jesus falou para a igreja. Aqui, o texto, Jesus não falou que o governo brasileiro é morno. Falou que a igreja era morna. É interessante como a gente tenta terceirizar o que nós deveríamos ser e fazer para o governo, né? Não estou dizendo que você não tem que buscar direitos, não é isso não. Mas é interessante como a gente quer buscar direitos sem cumprir os deveres, né? Não é interessante? Não é interessante como a gente lê capítulo 25 de Mateus, onde Jesus está dizendo assim, olha, eu tive fome e me deste de comer, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive na prisão e vocês foram me visitar, eu estive doente e vocês foram me ver, eu fui estrangeiro e vocês me receberam, me acolheram. Mas na hora que tudo isso acontece ao nosso redor, a gente fala assim, é o governo, vamos orar por eles, né? E a gente terceiriza para Deus ou para o governo. E aí a gente quer falar que a gente é cristão. O dinheiro que a gente recebe, a gente faz o que com ele? Porque a galera que não tem mais denominação, os jogados aqui que não tem mais denominação, que não fazem parte de uma instituição, são autossuficientes, agora eles acham o seguinte, olha, mas Deus, né? Deus não quer o meu dinheiro. É verdade, Ele quer tudo. Ele quer tudo. E o que nós fazemos com o dinheiro? Olha, o seu coração está onde você coloca o seu dinheiro. Você tem coragem de quando você recebe, você coloca na mesa e fala assim, Deus, e aí? O Senhor quer investir quanto desse dinheiro que o Senhor me proporcionou para avanço do teu reino? Quanto? E se você não sabe onde investir e não sabe pessoas de confiança, vocês estão me acompanhando nos grupos de WhatsApp, nos cursos, em tudo, lives todos os dias. Nós temos vários projetos, você não sabe onde investir? Você dava dízimo na sua denominação, por que você não oferta todo mês nos projetos que a gente faz então? Temos 20 anos de história. Nunca fizemos nada errado em relação a isso. Nunca. Por que vocês não investem? Não, pastor, eu vou orar. Não ore, por favor, não ore pelos meus projetos. Não ore pelos nossos projetos no Oriente Médio, na África, em regiões inóspitas do Brasil. Por favor, não ore, não ora não. Se você não quer contribuir ou ir até, não ore não. Por favor. Porque não existe ministério de intercessão, essa paranoia toda evangélica aí, que é terceirização de responsabilidade. Olha que heresia. Ministério de intercessão numa igreja evangélica é a terceirização de responsabilidade que deveria ser da igreja para Deus.
Ah não, pastor, mas eu estou esperando sobrar para eu fazer alguma coisa. Não vai fazer nunca. Porque é uma questão de fé, não é uma questão de sobra. Entende porque a viúva pobre deu mais oferta do que todo mundo lá e Jesus testemunha dela? Jesus podia falar tanta coisa que houve naquela reunião ali, né? Falou só sobre ela. Ela foi, sentou e deu tudo. É interessante como a gente faz 1001 promessas para Deus, mas isso não tem a ver com vida cristã. Os mornos fazem isso. As pessoas relevantes não. Se Deus sentasse na sua frente agora e dissesse assim, olha, qual é o maior sonho que você tem? Você responderia o quê? Aí ele ia falar para você assim, tá legal, então eu vou te dar agora aqui 10 milhões para você realizar o seu sonho. Como é que você administraria esse dinheiro? Aí reflita um pouco. O que a religião já roubou de você? Sua alegria, paz, família, tempo, dinheiro, enfim, cada um tem uma experiência. Baseado em milhares de experiências e testemunhos que eu tenho ouvido, eu preparei um curso chamado Detox Religioso para ajudar você a se libertar de tudo isso, a alcançar realmente cura e um relacionamento profundo com Cristo. É só você clicar num link que tem aqui na minha bio, que está disponível inteiramente para você.